Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Hoje vamos falar sobre o adicional de insalubridade. Na segunda-feira passada falamos sobre o adicional de periculosidade e hoje eu resolvi trazer mais um tema super importante para você, trabalhador, sair sempre informado aqui com a página do Três Pontas Estúdio Live. Então, o adicional de insalubridade é um direito trabalhista garantido pela CLT, principalmente aos profissionais que trabalham com condições que trazem risco à sua saúde. Esse benefício ele tem como objetivo principal compensar financeiramente aquele trabalhador que estão expostos a agentes nocivos, como produtos químicos, biológicos, ruídos intensos e até temperaturas extremas. Então hoje vamos falar como funciona o adicional de insalubridade, como é feita a classificação desse adicional e quais profissionais têm direito a esse adicional de insalubridade. E principalmente com as atualizações aplicadas em 2026, o que muda para os trabalhadores e empregadores. Ao longo dessa live, a gente vai explicar de uma maneira bem tranquila o que a legislação ela fala para você, trabalhador. Como funciona a nossa norma regulamentadora número 15 e quais são os novos valores do adicional de insalubridade e o que fazer nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância em razão da natureza do agente, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, esses riscos eles estão relacionados a exposições a agentes físicos, químicos ou biológicos, que ao longo do tempo ela pode comprometer a saúde, o bem-estar e a integridade física do trabalhador. Temos a classificação da insalubridade e seus percentuais. Então, a nossa legislação trabalhista, ela classifica a insalubridade em 3 graus diferentes, conforme o nível de risco à saúde do trabalhador. De acordo com o artigo 192 da CLT, os percentuais do adicional de insalubridade são calculados sobre o salário mínimo. Então, a gente tem o primeiro grau mínimo ali que corresponde a 10% do salário mínimo e se refere a uma exposição leve a agentes nocivos. Temos também o grau médio, que ele corresponde a 20% do salário mínimo e se aplica a situações em que a exposição ela é moderada às condições insalubres. Temos também já o grau máximo, que corresponde a 40% do salário mínimo e é destinado a casos de exposição intensa, contínua a fatores de risco para o trabalhador. Quais são essas atividades que mais têm incidência da insalubridade? Temos os profissionais em ambientes hospitalar, fábricas, indústrias químicas, frigoríficos, mineradoras e na construção civil costumam ser bem mais afetados por condições insalubres. Entre esses exemplos mais comuns estão os trabalhadores também que lidam diretamente com substâncias tóxicas, calor excessivo, ruídos elevados ou agentes biológicos como vírus e bactérias. No entanto, é importante a gente destacar que o direito ao adicional de insalubridade ele não vai ser automático. Então, para a gente saber que aquele lugar ele é um ambiente insalubre, precisamos de ter uma avaliação técnica, uma perícia técnica naquele ambiente de trabalho. Então, vai ser feito por um profissional habilitado. Ali vai ser um engenheiro, de segurança do trabalho ou o médico legal do trabalho. Essa perícia, ela vai analisar o tipo de agente nocivo presente naquele ambiente, o tempo de exposição do trabalhador, a intensidade de risco e se a atividade ela vai se enquadrar nos critérios estabelecidos pela norma regulamentadora número 15. Lembrando que o adicional de periculosidade a gente tem a norma regulamentadora número 16. Com base nessa análise, o profissional ele vai definir se ali há insalubridade, qual é o tipo de grau aplicável, se ele vai ser mínimo, médio ou máximo. Precisamos também entender o que é essa norma regulamentadora.
é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele estabelece critérios para caracterizar atividades insalubres e define os limites de tolerância para exposição a agentes nocivos à saúde. Então, essa norma ela é fundamental, ela vai determinar quais condições de trabalho são consideradas insalubres e qual adicional de insalubridade é devido ao trabalhador. Temos vários tipos de agentes nocivos. Vamos ao primeiro. Entre eles estão agentes físicos, aqueles que são ruídos excessivos, calor intenso, frio extremo e radiações. Nos agentes químicos, a norma ela vai incluir poeira, vapores, gases tóxicos e diversas substâncias prejudiciais à saúde do trabalhador. Também temos ali os agentes biológicos, ali estão os vírus, as bactérias, os fungos e outros micro-organismos que muito comuns em hospitais, laboratórios, ambientes com alto risco de contaminação. Então, a importância dessa norma regulamentadora, ela é para o pagamento do adicional de insalubridade. Então, a nossa NR15, ela vai estabelecer esses parâmetros que as empresas adotem medidas de prevenção e controle nos ambientes em que possui esse risco, reduzindo a exposição dos trabalhadores. Além disso, a nossa base legal para a concessão do adicional de insalubridade, que pode ser de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, conforme o grau de risco da atividade. Quando o trabalhador ele atua em um ambiente insalubre e não recebe o adicional corretamente de acordo com a nossa NR15, pode ser utilizado como ferramentas para ingressar na Justiça do Trabalho e conseguir esse direito ao adicional de insalubridade. Vamos lá para os nossos valores atualizados no ano de 2026. Sabemos que todo ano há um reajuste do salário mínimo vigente. Esse ano ele passou a ser 1.621. Com isso, os valores do adicional de insalubridade, eles também sofrem atualizações. Então, no grau mínimo ali, que a gente vai ser correspondente a 10% do salário mínimo, o trabalhador ele vai receber aí um valor de R$ 162,10. Já no grau médio, que vai corresponder a 20% do salário mínimo, o trabalhador ele vai receber R$ 324,20. E no grau máximo, que vai corresponder a 40% do salário mínimo, vai ser R$ 648,40. Então, esses valores eles são aplicados conforme o grau de insalubridade determinado pela nossa norma regulamentadora número 15. Então, para os trabalhadores, as atualizações elas garantem que o adicional de insalubridade continue sendo pago de acordo com o salário mínimo vigente, assegurando uma compensação para o trabalhador adequada a esses riscos ocupacionais na relação de trabalho. Então, empresas que não realizam o pagamento correto do adicional de insalubridade podem enfrentar ações trabalhistas, além de multas e penalidades por descumprimento da norma regulamentadora número 15. Entre os profissionais que costumam ter direito a esse adicional de insalubridade estão os trabalhadores da área de saúde. Temos ali os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas hospitalares, temos também técnicos de laboratório, biomédicos e auxiliares de limpeza hospitalar. Já na indústria química e metalúrgica, destacam-se os operadores ali de produção, os soldadores, os operadores de fornos industriais e manipuladores de tintas, solventes e substâncias corrosivas. Também temos na construção civil e no serviço de saneamento, inclui-se os pedreiros, os operários expostos a cimento e produtos químicos, trabalhadores de rede de esgoto, operadores de máquinas e profissionais que lidam diretamente com resíduos e agentes nocivos.
Também precisamos falar, quando a gente fala do adicional de insalubridade, sobre o direito da gestante. A gente sabe que essa é uma situação muito comum. Várias mulheres trabalham, sim, em ambientes insalubres. Mas quando ela está grávida, acontece esse período gestacional, ela é permitido que ela continue neste ambiente insalubre? A resposta é não. A nossa legislação trabalhista, esse tema ele está especificamente no nosso artigo 394-A da CLT, e de acordo com essa lei, a empregada gestante ela deve ser afastada do ambiente insalubre. Então, independente do grau da insalubridade, não importa se o grau ele é mínimo, médio ou máximo, essa gestante ela não pode estar trabalhando em local insalubre. O que é importante você entender também, durante esse afastamento, a empregada não pode sofrer nenhum prejuízo desse adicional à sua remuneração. Inclusive, o adicional que vinha recebendo, ela vai continuar recebendo, mesmo que não esteja em local insalubre. E no caso da empregada lactante, a regra também é clara, ela tem uma proteção. Ela deve ser afastada da atividade insalubre quando houver risco à sua saúde ou para a saúde do bebê, conforme a avaliação médica. Então, ou seja, mediante uma comprovação, uma apresentação ali de um atestado médico recomendando o afastamento dessa lactante, ela também não pode permanecer ali no ambiente insalubre. A lei ainda determina que sempre que possível o empregador ele deve realocar aquela gestante ou aquela lactante para uma função ou local salubre dentro da empresa. Se caso a empresa não houver essa possibilidade de realocação dessa gestante ou lactante em ambiente salubre, a empregadora deverá afastar essa empregada, essa gestante ou lactante, sem prejuízo algum do seu salário. É muito importante destacar que o pagamento desse adicional de insalubridade não autoriza a gestante ou lactante a permanecer em local insalubre. A proteção à maternidade e à infância, ela sempre vai prevalecer sobre qualquer compensação financeira. Então, quando o empregador ele mantém essa gestante ou essa lactante em ambiente insalubre, ele pode estar cometendo aí uma grave infração trabalhista, sujeita a sanção administrativa, multas e também ações judiciais. Por isso, se você está grávida ou em período de amamentação e trabalha em ambiente insalubre, é fundamental você buscar uma orientação jurídica para garantir seu direito ao seu afastamento correto e a preservação de todos os seus direitos. E quais são os direitos e deveres do trabalhador e do empregador? O adicional de insalubridade, ele não pode ser acumulado com o adicional de periculosidade, ou seja, o trabalhador, se nesse local de trabalho ele tem ali a insalubridade e a periculosidade no mesmo ambiente, ele deve escolher qual é o mais vantajoso para ele. Outra situação, que é um dever, um direito do trabalhador também, o adicional de insalubridade, ele deve ser pago mensalmente. Ele vai integrar o salário para fins de cálculo de férias, 13º, FGTS, horas extras e as verbas rescisórias. Também temos um impacto muito importante do adicional de insalubridade na aposentadoria. A exposição habitual, permanente, a agentes nocivos pode fundamentar o reconhecimento de tempo especial para os fins previdenciários, desde que comprovada por documentação e laudos técnicos. Quais são esses documentos? O primeiro documento que a gente tem é o PPP, é um perfil profissográfico previdenciário. Ele vai colocar ali quais são os agentes nocivos que aquele trabalhador trabalhou naquele ambiente. Temos também o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Ali ele vai detalhar as condições do ambiente
e outros laudos ambientais também, conforme fala sobre as informações de ruídos, agentes químicos e físicos. Então, se você trabalha em um ambiente salubre e não recebe corretamente o adicional de insalubridade, é fundamental você buscar uma orientação jurídica. Fique atento às normas, às atualizações e não abra mão da sua saúde e do seu direito. Você merece dignidade no ambiente de trabalho. Esse foi o nosso tema da nossa live, o adicional de insalubridade. Eu espero ter trazido bastante informação para você, trabalhador. E se você tem alguma dúvida, busque um advogado especialista em direito do trabalho. Estamos aqui no 3 Pontos Studio Life, toda segunda-feira, às 20 horas da noite, trazendo informação importantíssima para você, trabalhador, ficar por dentro de todos os seus direitos.